Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ó, eu construí uma linha de raciocínio na minha cabeça que talvez não vá fazer nenhum sentido, mas eu quero falar disso. Bora? Fofoquinha na Copa? O que aconteceu? Eu tava me sentindo muito cansada. Um cansaço, assim, maior do que o cansaço Brasil 2022. Aí eu fui fazer uns exames e descobri que a minha ferritina tava 6. E pra ter uma ideia, o mais baixo esperado era 50. Então tá muito baixo. Aí eu comecei a suplementar a ferritina e comecei a passar muito mal suplementando. Agora eu tô suspensa até eu ter o retorno no meu médico e entender o que eu vou fazer. Porque se eu fico sem ferro, não é uma boa, e se eu suplemento e fico passando mal, também não é uma boa. E aí, trouxe uma grande questão pra mim isso. Desde que eu me conheço por gente, assim, eu vendo minha força de trabalho. Mesmo antes de eu ser advogada, eu era autônoma, ou trabalhei em loja com comissão, assim, eu sempre ganhei vinculado ao meu trabalho, sempre. E aí isso é uma questão pra mim, porque eu sempre fico naquela dinâmica que a maior parte dos profissionais autônomos vão se enquadrar, sendo eu não posso ficar doente. Ah, mas não, eu não posso. Não tem uma flexibilidade pra que eu fique doente. Porque se eu ficar doente, eu não trabalho. Se eu não trabalhar, eu não vou ganhar. E se eu não ganhar, quem vai pagar minhas contas? Até teve um momento da minha vida em que eu fazia faculdade de Direito e eu era assistente jurídica, então eu era CLT. É como se fosse um estagiário, né? Mas era CLT. E eu ganhava muito mal, muito mal. Só que o escritório tinha alguns benefícios, por exemplo, vale refeição, vale transporte, que acabava complementando a minha renda. Então eu ganhava na época, sei lá, R$ 1.000, mas eu ganhava mais 1.000 de vale refeição. E aí, aquela coisa que a gente sabe, né? Faz marmita, tal, economiza. Então, assim, eu já precisava do vale-refeição, do vale-alimentação, para compor a renda. E aí, eu fiquei doente. E quando eu fiquei doente, eu fiquei internada um tempo, o salário, ok, eu ia receber normal, né? Mesmo que eu ficasse afastada. Só que esses benefícios eu não receberia. E aí não ia dar a conta. Não ia dar pra pagar aluguel, não ia dar, não ia dar. E aí eu tinha um atestado até maior, só que eu voltei a trabalhar antes, porque eu não podia correr o risco de entrar pela caixa. A expressão que a gente usava na época era essa, né? Você vai entrar pela caixa, não sei como que se fala hoje. Mas era esse meu medo, assim, não podia, porque sem aquele benefício minha conta não ia fechar. E aí eu fui trabalhar, mesmo doente e tal, aquela coisa que a gente sabe. E aí corta a cena pra muitos anos depois, 10 anos depois, eu me peguei meio com essa sensação e com esse medo de eu não posso ficar sem trabalhar. Tem prazo, tem cor. Natália, mas hoje não tem pessoas que trabalham com você? Tem, mas assim, gente, majoritariamente as coisas funcionam dentro de uma normalidade, né? E essa normalidade pressupõe meu trabalho. E aí, beleza. Primeira coisa de que eu quero que a gente converse é sobre isso, né? Quanto tempo você se sustenta se você ficar sem trabalhar? Se por qualquer motivo, seja uma doença, seja decidir fazer um ano sabático, seja mudar de trabalho e pensar numa nova organização, por quanto tempo você se banca se você não trabalhar, tá? Por que eu quero que a gente traga isso pra conversa? Porque a gente tá na véspera da eleição. E a gente precisa trazer debates para essa conversa que não estão sendo trazidos. E eu quero que a gente pense um pouco sobre isso. Tá, guarda tudo isso numa caixinha que a gente já vai voltar a falar sobre isso. Quando eu entrei na faculdade em 2012. No meu primeiro ano, eu tive o prazer de ter contato com professores que me mudaram. Mudaram o meu jeito de olhar o mundo, mudaram o meu jeito de estudar, mudaram o meu jeito de me enxergar no mundo, sabe? Eu tive Silvio de Almeida, Sofia Manzano, Ana Cláudia Torezan, Rogério Battistini, Rodrigo Suzuki, enfim. Eu tive um núcleo de professores que foram extremamente importantes para minha formação. Não a minha formação
apenas jurídica, tá? Minha formação como pessoa, como profissional, como mulher, como tudo, assim, como eu passei a ver o mundo de um jeito diferente. E enxergar o quanto eu queria dar aula, de onde veio minha vontade de dar aula. Pra quem não sabe, eu tenho vontade de dar aula e é uma das minhas questões em relação ao mestrado, porque eu quero dar aula. E veio muito da minha experiência em sala de aula. Eu entrei na faculdade em 2012, bravejando coisas como bandido bom é bandido morto. Falando coisas como, mas que absurdo. Senso comum reproduzido loucamente até ali. Porque a gente nasce numa sociedade em que o pensamento dominante é o senso comum. Então, se você não fizer nada, você só nasceu numa família sem nenhuma desconstrução política, sem nenhuma desconstrução social, sem nenhum questionamento. Você só nasceu ali. O que você vai reproduzir é o senso comum. Porque esse é o pensamento dominante. Até teve uma vez que uma menina que fez faculdade comigo, que chama Aline, ela me perguntou: você não tem medo? Porque você tinha um pensamento, aí você diz que estudou, aí tem outro. Você não tem medo de repente, entender que o que você tá pensando agora tá errado e talvez você tivesse certo lá atrás? E aí eu achei muito curiosa essa pergunta, porque, primeiro, que medo de estar errado dentro de um pensamento já significa que você tá errado, né? Porque o certo, assim, dentro da minha concepção de estudante, é que a gente sempre esteja se questionando se a gente tá errado. E aí a gente sempre vai querer estudar, e sempre vai querer aprender, e sempre vai querer se desconstruir, né? Quando a gente tem um pensamento que tá muito amarradinho, talvez a gente esteja estudando pouco sobre isso, né? Então tá, vamos lá, volta. Eu queria ensinar, queria aprender e queria também ensinar, porque acho que as coisas estão muito ligadas uma à outra, por esse viés de como eu tive esse contato na faculdade, como eu saí da pessoa do bandido bom é bandido morto pra chegar na pessoa do opa, peraí, por que eu não posso estar no mesmo posicionamento que o Neymar? Por que me dói estar no mesmo posicionamento que a Angélica ou o Luciano Huck? Porque a gente pertence a classes diferentes. Os nossos interesses não são os mesmos quando a gente pensa em sociedade. E aí eu lembro que em 2013, eu ainda estava na faculdade, começaram as manifestações de junho, julho, a do tal dos 20 centavos, né? E aí eu conversava com o professor Silvio, e aí ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer, assim, sempre olhar e escutar a quem a nossa voz tá dando entonação, para quem tá ecoando o que a gente tá dizendo, porque não dava naquele momento pra gente estar do mesmo lado que atrizes globais, com um discurso vazio. Não tem como, porque os nossos interesses são antagônicos. A nossa visão de mundo e os nossos desejos não são os mesmos. Então não dava pra gente ocupar a mesma trincheira. Entende? Beleza. Corta. Vou falar várias coisas fragmentadas, mas tem... Quem tiver paciência, acompanha meu raciocínio, tá? Porque eu já trouxe essa conversa pra cá, pro YouTube, porque eu não queria que ela ficasse sempre picotada, né? Aquela coisa tiktoker, assim, não. Quero que a gente construa junto um jeito da gente pensar, tá? E aí, ok. Ontem eu fui num evento no Carandá em que tava o Dunker e... esqueci o nome da mulher, infelizmente, porque eu achei ela uma mulher incrível. Ela tem uma escola em Miami e ela pensa educação de um jeito maravilhoso. Mas infelizmente eu esqueci o nome dela, mas depois se alguém se interessar eu falo quem é, eu procuro aí também, não vai ser difícil de achar. E era uma conversa entre ela e o Dunker pensando em educação.
educação e psicanálise. E o tema da conversa era que escola a gente quer ter ou precisa ter para o mundo nos dias de hoje. Uma coisa assim. E aí, a conversa inteira foi brilhante. Pensar a escola de um jeito brilhante, pensar a educação com muita autonomia, pensar a criança como sujeito de vontade, de direito, de desejo. Conversa é um negócio assim que dava pra ver os balõezinhos saindo das nossas cabeças, sabe? De todo mundo tendo, enfim, cartazes, assim. E aí, uma das questões era assim, como que a gente faz, né? Porque a gente tá falando dos professores, a gente tá falando das crianças, dos pais, coordenadores, enfim, de tudo que envolve uma escola, né? E todos esses desejos e questões precisam serem, de alguma forma escutado, acolhidos e tal. E como que a gente vai fazer? Por que tá todo mundo tão cansado? Por que tá todo mundo tão exausto? Por que as crianças estão cansadas? Os professores estão cansados, estão todo mundo exausto. O que a gente faz? Porque existia um desejo e ele era latente quando uma pessoa vira professora, né? Porque você tem um monte de carreira para escolher. Você escolhe ser professor ganhando mal, né? Um monte de questões aí. E você olha para tudo isso e você fala, eu quero ser professor. É porque tem que ter desejo, tem que ter carinho, tem que ter afeto envolvido para você escolher ser professor. E aí, a pergunta era, que horas e por que esse desejo se apaga? Em que momento, né, os professores, eles deixam de olhar isso como pesquisa, deixa assim, isso vai minando. Que horas? Por que isso está acontecendo? Por que a gente está vendo educação não mais como uma reprodução de conhecimento, mas com um checklist apostilado? Eu ia falar para passar no vestibular, mas eu quero segurar essa informação ainda. Mas que horas que a gente passou a ver educação? E ela até trouxe uma coisa brilhante, assim, porque você tá na pré-escola. A pré-escola ainda não é uma escola? Ainda não é de verdade? Vai ser de verdade na escola? Aí quando você tá na escola, você tá no ensino... Eu vou usar nomenclatura antiga, desculpa, mas é que como eu estudei, me vem assim, né? Você tá no ensino fundamental, ainda não é, aí você tem que estar no médio e você tá sempre ali. E depois na faculdade, você tá se preparando pra alguma coisa. E alguma coisa o que você tá se preparando? Porque eu acho que essa foi uma das minhas coisas, assim, quando eu passei na OAB, eu falei, tá, agora eu sou advogada. E por onde... E agora? Porque eu achava que a gente ia ter uma coisa, assim, que falasse, agora você consegue. Porque você tá se preparando pra isso. Só que não é assim que a vida funciona. A gente tá sempre se preparando pra alguma coisa sem entender que a vida tá acontecendo no processo. A pré-escola também já é a escola. E o ensino médio não é pra te preparar pro vestibular ou a escola, né? Porque o vestibular é uma das coisas da sua vida. E talvez uma das coisas mais insignificantes da sua vida. E eu já vou voltar a falar sobre ele. E aí a pergunta era essa, né? Como que o desejo se apaga? E aí o Christian elaborou e a resposta dele foi assim: eu acho que o desejo se apaga quando ele se torna uma demanda. Pá! Sim, tela azul na minha cabeça. Caraca! É isso. É isso, entendeu? Você pode amar o que você faz e talvez você ame, mas se isso vira uma demanda, virar diário de classe, virar a correção da prova ser mais importante do que a elaboração da transformação, a gente já tá fadada ao insucesso. Quando a gente pensa que o preparo do ano letivo vai ser para você finalizar o ano letivo e não para você vivenciar o ano letivo ou o ano, né? A gente já perdeu nessa corrida. Porque a vida
não é um sistema postulado de ensino. A vida não é o nome na lista da aprovação. E aí, no sábado, eu fui fazer a corrida, eu fui correr meus primeiros 5 quilômetros, tô me preparando faz uns 2, 3 meses para isso. E foi muito legal me preparar para a corrida. Foi muito. Eu cheguei passando muito mal na corrida, eu achei que eu nem ia conseguir fazer, mas eu fiz e eu consegui terminar. E eu fiquei muito feliz e muito emocionada quando eu passei. E eu até tô me emocionando de novo na linha de chegada, porque eu entendi uma coisa tão louca na minha vida, tão maluco assim. Passar na linha de chegada naquele dia concretizou uma coisa que eu acho que eu já até tenho falado aqui algumas vezes, mas eu não tinha mensurado o que era isso ainda. Não era mais sobre a corrida. Não era mais sobre aquele dia. Do dia que eu decidi correr, que eu comprei essa corrida, nos últimos 90 dias que eu me preparava para essa corrida, eu convenci Carlos a correr comigo. Eu mudei a minha alimentação. Eu mudei meu treino. Eu me fortaleci uma amizade com as pessoas que iam correr comigo na academia. Eu criei uma rotina semanal com Cacá da gente correr no parque à noite, que foi deliciosa. A gente dividiu isso de um jeito tão prazeroso, tão gostoso. As nossas terças, quintas, às vezes no sábado ou no domingo, a gente acordou e a gente foi correr junto. A gente dividiu a expectativa do tempo, do treino. Foi tão gostoso o processo que o sábado, passar na linha de chegada, não era mais sobre aquele dia. Não era sobre o meu desempenho naquele dia que eu estava passando mal. Não. Foi sobre todo o processo. Porque foi a primeira vez na minha vida que a linha de chegada não era o nome na lista. Que a linha de chegada não era uma competição e não era sobre o outro. Era só sobre mim. Eu não passei no OAB de primeira. Inclusive, a minha relação com o OAB foi bem cabeça na parede. E quando eu conversava com as pessoas, eu falava, meu Deus, será que eu não sou boa? E todo mundo me dizia, você é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, melhor advogado, não sei o quê. Mas eu ainda não sou, eu falava. Era um bug, porque eu precisava de uma prova para mostrar que eu ia ser advogada. E aí eu passei na prova. E não mudou nada. Eu não acordei no dia seguinte da aprovação da ordem com um saber que me tornava advogada. Não. Eu sabia a mesma coisa que eu sabia o dia anterior de sair o resultado. Mas eu precisava daquilo para me legitimar como advogada. Tá. Beleza. Corta a cena e vamos pro nosso papo. Que tudo isso foi uma introdução pra gente chegar nesse momento da conversa. Tá? Eleição no domingo. Não vai ser nenhuma surpresa se eu disser que eu jamais votaria no Bolsonaro. Mas não existe. Ah, e se fosse Bolsonaro? Eu não vou votar. Ah, e se fosse Bolsonaro? Não acho que exista uma simetria entre Lula e Bolsonaro. Me dói quando as pessoas falam, ah, mas tanto faz um ou outro, ah, mas um ou outro. Não, gente, não é tanto faz. Bolsonaro representa um discurso ditatorial, homofóbico, machista, racista, enfim, tudo aquilo que a gente não pode suportar dentro de um debate democrático. Não dá pra gente tolerar isso que ele representa, tá? Ok. Dito isso, a gente precisa aprender a debater política. E tudo bem que a gente não saiba, tá? A gente tem um Estado democrático muito, muito jovem. Acabou de acontecer, acabou. A gente acabou de começar uma democracia. Se a gente pegar nosso histórico democrático, a gente tem Collor impeachmentado, Fernando Henrique
golpe, porque Fernando Henrique deu um golpe, fez uma reeleição, Fernando Henrique de novo. Aí Lula, Dilma, golpe, Temer e Bolsonaro. Olha que fragilidade democrática na nossa linha do tempo. Então, tá tudo bem se a gente ainda não souber e não tiver segurança de conversar a respeito das coisas. Porque é muito recente. Os nossos pais é a geração da ditadura ainda. Os militares que foram anistiados ainda estão ao nosso redor. Então é natural que a gente ainda tenha... a gente tá engatinhando nessa conversa, tá? E tudo bem. Só que a gente precisa trazer alguns pontos para essa conversa. E um dos pontos que eu quero que a gente traga é porque a eleição é no domingo e a gente não tá debatendo nada de diferente. Ai, Natália, mas você acha que o Lula é parecido com o Bolsonaro? Óbvio que não, e isso já tá posto. Não é parecido, tá? Não é. O Lula representa um projeto e o Bolsonaro representa um projeto mais à direita que o Lula, com discurso extremamente conservador. Mas o que a gente precisa racionalizar é que o fascismo é o botão de emergência da burguesia. Todas as vezes que a burguesia precisa de medidas extremamente impopulares, de medidas extremamente radicais, ela aciona esse botão. Então, o Bolsonaro, ele vem dentro de um discurso liberal para retomar a rédea que a classe dominante achava que estava perdendo. Porque o Lula deu um tanto de direitos que essa classe passou a não gostar que a gente tivesse. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, nem sei se eu sei mais algum, acho que só esses, não é o debate que a gente tem que ter ainda. Falar e acreditar que a gente faz política de 4 em 4 anos em época eleitoral é, no mínimo, ingênuo. Política a gente constrói. E essa construção dessa eleição já está sendo refletida lá em 2026, se nada for feito. Ontem teve debate. O debate começou às 10h30 da noite e terminou 2h30 da manhã. Eu quero que você me fale que trabalhador pode acompanhar um debate que começa às 10h30 da noite e termina às 2h30 da manhã. Não dá. Não tem como. Eu quero que você pense comigo como que a gente vai trazer para a pauta cota racial sem nenhum negro figurando o processo do debate. Como que a gente vai trazer pautas sem a classe trabalhadora ocupar esse espaço? Natália, mas o Péricles ou a Sanfia não tem chance de ganhar. Eu nem tô falando sobre chance de ganhar. Eu tô falando sobre o debate estar na mesa. Sobre a gente ouvir proposta. Tá? Por quê? Porque as propostas que estão sendo colocadas são: privatiza tudo. Ou você privatiza tudo. Ou você privatiza quase tudo. Ou você pensa... Eu vou falar só das universidades. Ou você privatiza as universidades, ou você pensa em cobrar mensalidade da classe média alta que frequenta essas universidades. É burrice falar disso. É burrice. Mas lembra que a gente falou que se a gente não faz nada, a gente cai no senso comum muito fácil? Então tá, vou falar só de faculdade, porque a gente falou de educação e eu quero fechar com isso aqui. Faculdade, universidade, não tem a mesma função social que escola, tá? Faculdade é lugar de produzir ciência. Produção de ciência é o que torna um país autossuficiente. A gente precisa produzir ciência. Quem tem interesse em financiar pesquisa tem que ser o Estado.
Porque quando a gente começa a pensar em financiamento particular de pesquisa, a gente está pensando que quem paga a conta escolhe a música. Por que que um laboratório vai ter, por exemplo, interesse de financiar uma pesquisa que vai acabar com o uso de uma medicação que ele ganha muito? Eu tô dando exemplos bem, né, assim, fáceis, assim, bem caricatos, mas pra gente conseguir entender. Então, o Estado precisa dominar o estudo acadêmico, financiar o estudo acadêmico, para que a gente tenha pesquisas sérias, comprometidas, para que as pessoas possam estudar, tá? E por que que não faz nenhum sentido a ideia de cobrar a mensalidade? Porque o Estado tem dinheiro para pagar a educação. As pessoas querem que a gente acredite que o Estado não tem dinheiro, mas ele tem. Existe dinheiro público para financiar a educação. Além do que, uma das propostas do Lula lá atrás, que foi o FIES, o ProUni e tal, o financiamento estudantil, já tá na contramão do que a gente precisa. Porque a gente não precisa de 2, 3 empresas, como tá sendo agora, dominando todas as universidades particulares e sucateando o ensino. E não só as faculdades, como estão entrando agora no ensino médio também, nesses sistemas apostilados. A gente tem que trazer para o debate a conversa do jeito que ela tem que estar, na toada que ela tem que estar. O vestibular precisa acabar. Vestibular é um filtro para pobre. Colocar seu nome na lista não te torna mais inteligente. Não te torna um profissional melhor. Não só significa que você teve a oportunidade de estar naquela lista. Tá? Então, o vestibular precisa acabar. Ponto. Precisa acabar. Ai, Natália, mas e se o vestibular acabar, como vai ser? Ué, você quer estudar alguma coisa? Você tem interesse em estudar? Você vai se matricular na faculdade e você vai estudar. Porque você tem interesse em estudar aquilo. Você tem desejo de estudar aquilo. Você imagina quanto seria produtivo? O que você teria estudado na sua vida se você pudesse estudar por prazer, por desejo? E aí vem mais uma coisa. Lembra que a gente falou que o Christian disse assim: o desejo se apaga quando ele se torna uma demanda? Quantas demandas têm apagado os nossos desejos em relação ao estudo? Como? Como que você vai estudar trabalhando 8 horas por dia, se deslocando 3, 1 hora de almoço 14? Como você vai ter lazer? Como você vai descansar? Não dá. Então tá. Então, se não dá, a gente vai ter que rever outra proposta. A gente tem que pensar na redução da jornada de trabalho, sem redução de renda. Não tá dando esse modelo. As pessoas estão exaustas. As pessoas não conseguem conversar, não conseguem ter senso crítico. E a quem favorece toda essa demanda de mão de obra? A quem favorece tá todo mundo exausto? Né? Aí tem uma pessoa que levanta essas pautas. E eu não tô nem dizendo pra você votar nela, tá? Não. A essa altura do campeonato, seu voto já tá estabelecido e eu tenho certeza que seu voto tá de acordo com as suas convicções, sejam elas quais forem. Não, eu te convido a pensar na possibilidade. Eu te convido a pensar na possibilidade da proposta. Pra gente discutir isso. Você já tinha ouvido falar que é possível acabar com o vestibular? Que é possível fazer uma redução de jornada de trabalho sem redução salarial? Talvez não, porque essas propostas, elas não são da classe dominante. Então, elas estão fora do debate. Elas estão fora do chão de fábrica. Elas estão fora das nossas conversas. Elas estão fora da nossa fofoca na Copa. Porque essas conversas, elas não atendem o interesse da classe dominante.
Então, se você é trabalhador, se você vende sua força de trabalho, se você tem medo de ficar doente, você precisa vir para a conversa. Você precisa questionar o status quo. Por que que as coisas são assim? Eu não quero que elas sejam mais. Vamos conversar. Ninguém tá dizendo, isso vai ser assim, assado, assado. Não, traz a dúvida pro debate. A gente cresce na conversa. A gente cresce no que foi dito, a gente cresce no que foi pensado. A gente cresce no estudo. Vamos ouvir ideias que estão para além do que está sendo posto. Existe outro jeito. Existe outro caminho, tem que existir. O capitalismo, ele não se sustenta. Ele não se sustenta, não vai dar. Se você nunca ouviu falar sobre as coisas que eu falei aqui, uma introduçãozinha muito de leve, tá? Talvez seja a hora de você questionar o que você anda consumindo. Política a gente não faz de 4 em 4 anos. Mas tem uma onda aqui acontecendo, importante. Que tipo de influenciador você anda consumindo que não fala sobre política para não perder venda de curso? Que tipo de influenciador você anda consumindo que não fala de política para não perder seguidor? Não se posicionar é um posicionamento. Existe uma frase clássica, né? Quem estará nas trincheiras ao seu lado? Isso importa mais do que a própria guerra. Importa muito. Que tipo de relação você tem construído? Que tipo de conversa você tem se pautado? Porque isso é uma estratégia. Eles nos querem cansados. Eles nos querem exaustos. Eles nos querem pensar... Não tá satisfeito, pede conta. Mas é mentira, você não pode pedir a conta. Porque não tem demanda de trabalho. Porque tem gente passando fome. Fome. Fome não é uma abstração. O capital é. O dinheiro na conta, blá, blá, é uma abstração. Fome não é uma abstração. Qualquer pessoa que passou fome na vida sabe que fome não é uma coisa. Não, vai. Não é. Tá? Lembra que eu falei pra vocês lá atrás que eu tive professores que me ajudaram imensamente na formação da pessoa que eu sou hoje? Uma dessas pessoas foi minha professora de economia no primeiro ano de faculdade, Sofia Manzano, que hoje é candidata à presidência. E eu te convido a conhecer o projeto. Não é sobre votar, não é, tá? É sobre conhecer. Sobre conhecer a proposta e pensar, existe a possibilidade da gente falar sobre isso? Porque existe, e a gente vai precisar falar sobre isso. Em todos os lugares, a gente vai precisar ter esse diálogo. A gente vai precisar conversar sobre como a gente tá caminhando. Então, antes de pensar no senso comum de cobra mensalidade na faculdade pública, ou Paulo Guedes, né, vende o canecão. Como assim? Ministro da Economia. Com essa falácia, essa burrice. Antes de reproduzir o senso comum, vamos junto pensar na construção de senso que a gente quer ter? Vamos pensar, tá? Não dá pra gente afastar a emoção do debate. É com emoção. Vamos sim. Vamos trazer pra racionalidade a emoção. Essa foi minha contribuição, espero, pra essa eleição, pra gente pensar nesse voto, pra gente pensar na educação, pra gente pensar que projeto de país a gente quer ter. E mais, pra gente pensar em que projeto de vida a gente quer se pautar. Tá todo mundo muito cansado, tá todo mundo ficando doente. Vamos pensar junto que hora que nosso desejo tá virando demanda? É isso, ficou um pouquinho mais longo, mas espero que vocês gostem. Beijo, gente. Até a próxima.